Bom dia. Bom dia. Vamos mais uma vez orar. Senhor Deus, agradece-te, Senhor, pela oportunidade de reunir nesta igreja local. E dou graças, Senhor, pela maneira que o Senhor tem agido pela igreja, pela história e continua agindo hoje. E que nós podemos aprender mais sobre essa liderança na sua igreja. Em teu nome. Amém. Nosso tópico é a igreja local. E conforme 1 Timóteo 3,15, a igreja é... Alguém lembra? A coluna da verdade. Eu vou ler o versículo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da igreja. Ela é a casa de Deus, onde Deus habita no nível mais profundo do que habita no universo ou em pessoas pessoal. Procede de Deus vivo, organismo vivo, coluna da verdade e baluarte da verdade que defende a fé. Precisamos viver nessa igreja e vimos em Atos 2, 41 a 47 que como é? Um exemplo dessa, a igreja primitiva tinha uma devoção ao ensino dos apóstolos, não experiências, mas os ensinos, foco centralizado em Deus, temendo o Senhor, preocupação amorosa para com os santos, seus membros, também as pessoas de fora, e evangelização da comunidade. Hoje eu quero focalizar na liderança. Quando eu falar a palavra liderança da igreja, qual a primeira palavra que chega na sua mente? Pastor. Quantas vezes que a palavra pastor acontece no Novo Testamento, não falando de pastor de ovelhas, sem Jesus o pastor? Uma vez. Uma vez só que a palavra pastor aparece em nossas Bíblias. E tantas pessoas pensam assim que logo a Bíblia fala muito pastor. Mas a palavra pastor acontece em Efésios 4:11 só. Efésios 4:11 diz: Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só no final desse versículo, pastores e mestres, é que temos a palavra pastor. Jesus disse, eu sou bom pastor, sim, tenho essa, mas no sentido de, agora temos verbos, pastorear a igreja, coisa dessa. Embora que a palavra pastor não é usada muitas vezes, nós temos a ideia já com duas outras palavras. Anciões ou presbíteros, essa aparece 18 vezes, e tem a ideia de ter uma responsabilidade, uma autoridade, e temos a palavra supervisor ou bispo, essa aparece 4 vezes e leva a ideia de vigiar. Mas pensando em presbíteros, bispos, pastores, todos esses têm a mesma ideia. Quando apareceram esses? Antes de ter presbíteros, quem governava a igreja? Apóstolos. Os apóstolos. Nós lemos em Atos 2 sobre os apóstolos. Jesus escolheu 12 homens para ser seus apóstolos. E cada vez que temos a lista dos 12 homens, nós temos aquela frase, e Judas que traiu, que diz que ele não era um, né? Ele sempre destaca que Judas é diferente do que os outros nessa. Cada vez que tem menção, temos com essa, tirando Judas, temos 12 menos 1 é? 12 menos 1 faz 11, pronto, E os apóstolos 11 escolheram no livro de Atos Matias para ficar no lugar de Judas. E somente esses 12 homens, somente esses 12 que têm a posição oficial de ser apóstolos. No reino de Deus, no reino milenar, nos 1000 anos, 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos. Então está dizendo, quantos apóstolos vão reinar junto com Jesus no reino? 12, nos seus 12 tronos. Mateus 19.
Mateus 19, 28, desculpe. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, na sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, 12. Na eternidade, terá uma grande cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, nós lemos sobre essa cidade em Apocalipse 21. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, 12 pedras diferentes e cada um tinha o nome dos 12 apóstolos. Conclusão com essa é que o ofício de apóstolo foi dado para 12 pessoas. Então, até o apóstolo Paulo ficou fora dessa categoria. Ele é um apóstolo, mas ele não é entre os 12. Porque tem os 11 que Jesus pegou, e tem Matias, e o apóstolo Paulo, e tem outros apóstolos além disso? Temos. Existem, mas não no sentido formal dessa. Para ser um apóstolo, eram alguns requerimentos. Primeiro, uma pessoa precisa ter sido testemunho de Cristo ressuscitado. Tinha que ter visto Jesus depois da ressurreição. Nós lemos em 1 Coríntios 9:1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vejo Jesus, nosso Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho qualificação porque vi Jesus ressurreto. E essa foi mesmo fora do seu tempo, porque ele viu no caminho de Damasco. Não viu naqueles 40 dias. 2. Ele tem sido explicitamente escolhido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que dizer, este é um deles. Em Atos 9, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu o apóstolo Paulo para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E a terceira coisa é uma capacidade de ter sinais e maravilhas. Curas, coisas dessa aqui, sim. A responsabilidade dos 12 apóstolos é lançar o fundamento. E esses outros apóstolos também estavam incluídos nessa. Lançar o fundamento, o alicerce, o início da igreja. E essa já mostra que é uma coisa singular, que não existe mais hoje. Mas tem o dom de apóstolo, que nós lemos em Efésios, que diz, ele concedeu uns para os apóstolos. Dom de apóstolo. E entre os dons espirituais, o dom é distinto do ofício. Quer dizer, a pessoa que tem dom de apóstolo não é entre os 12. É diferente. Está comigo? Algumas pessoas podem receber o dom de ser apóstolo e não ser um dos 12. Que é a distinção entre o dom de apostolado e ser um dos 12. Os 3 coisas que eu li, requerimento. É testemunho de Jesus, escolhido pelo Espírito Santo e uma capacidade de sinais e maravilhas. Conforme 1 Coríntios 9, 1, Atos 9, 15 e Atos 2 e 2 Coríntios 12. Então, além dos 12, quem são? A Bíblia não destaca tanto, mas nessa ideia genérica nós temos em Atos 13, Barnabé. Atos 13. Eu estou pegando uma nova Bíblia aqui. Eu estou experimentando a atualizada nova Almeida atualizada. Estou achando bom essa. 3:2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, é uma pessoa selecionada. E em 14:4, Atos 14:4,
Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Os apóstolos, plural, temos Paulo e Barnabé no contexto de capítulo 14. Então, Barnabé já tem escrito que ele é um dos apóstolos. Fora dessa, nós temos a possibilidade de Andrônico e Júnias, possivelmente em Romanos 16, 7. É só uma coisa possível, não está dizendo exatamente que são apóstolos, mas implica a possibilidade, junto com a Nova Bíblia, você tem que aprender os lugares, Romanos 16 e 7. Saúde Andrônica e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim. Então, possivelmente esses dois são apóstolos. Existe a possibilidade desse Júnior ser uma mulher? Não, eu não sei porque o nome é masculino. Não existe nenhuma indicação de um apóstolo. Eu não sei se você vai explicar, mas eu vi alguns comentários sobre isso, que a ideia de apóstolo vem da origem da palavra, que seria uma pessoa enviada. Pois a palavra apóstolo significa enviado. Aliás, o significado que a palavra traduzida enviado é da palavra grega que é apóstolos. Então, foi transliterada para apóstolo em nossas Bíblias. Em relação a isso aí que o Bel falou, né? E o senhor falou também assim, né? De ter o oficial reconhecido como um dos 12 apóstolos, que isso é um número fixo, né? E também a palavra ser apóstolo no sentido somente de alguém enviado. Por exemplo, Paulo e Barnabé, no capítulo anterior, lá, eles passaram justamente por isso, a igreja os enviando, né? Então, seria esse sentido mais comum da palavra, apenas como alguém enviado, não como aqui dizendo como se fosse um dos apóstolos do grupo dos 12, né? Correto. Tem os 12 apóstolos, tem algumas pessoas como Paulo, Barnabé, Andrônico, Júnias, que tem essa identificação. A mesma palavra grega refere a Tito, em 2 Coríntios 8, e Epafrodito em Filipenses 2. Tem essa coisa, Então, vimos o termo... Só uma dúvida. Esse versículo aqui, ele diz, né? Os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. Tem a possibilidade de que ele está dentro dos apóstolos e são pessoas bem conhecidas, ou que os apóstolos conhecem bem eles, né? Seria isso as duas possibilidades? Eu sempre digo assim, os apóstolos. Tipo Era um assim, casal, eu sempre li que era um casal que era bem conhecido. Os apóstolos conheciam eles. Pode ser. Como é o nome daquele que toca o violão? Wilson. A gente pode dizer assim, o Wilson é bem conhecido da igreja de Morada Nova. Não significa que ele faz parte, mas que ele... Todos conhecem bem ele. Só se dizendo, é possível essa também, ou é possível apóstolo. Essa não está dizendo que são apóstolos, mas pode ser dessa ideia. Então o termo, de maneira específica, refere aos 12. O papel e função dessas pessoas, tanto faz os 12 e tanto faz os outros, era a parte de alicerce, fundamento, criar a doutrina da igreja, a doutrina dos apóstolos, o alicerce. Além disso, a Bíblia não fala sobre outras tarefas deles. Então já implica que não tem mais, tem pessoas enviadas hoje, mas não temos pessoas com os 12 não, porque só são 12, e nem tem pessoas lançando alicerces no início da igreja ainda. Então essa implica já que não tem a permanência.
com função, porque o alicerce já foi lançado. E a Bíblia refere dessas também com pessoas no passado. 2 Pedro 3:2. Que nós lemos. Eu vou começar com 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambos procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor, o Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Aqui ele está falando sobre aquelas coisas no passado, profetas e apóstolos. Ele está referindo sobre a função deles, uma coisa passada. Ele também fala sobre profetas, capítulo 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. No passado tinha falsos profetas e agora são falsos mestres. Profetas também estão colocados nessa categoria. Judas 3 e 4 também fala dessa ideia passada. Amados, quando me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele fala sobre uma coisa passada, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem ser notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Colocando no passado. Hebreus 2, 3 e 4 também fala sobre algumas funções dos apóstolos no passado, que também fala muito sobre razão das sinais, milagres, coisas no passado. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada no passado, inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada, também passada, pelos que ouviram, os apóstolos, os profetas. Também Deus testemunhou justamente com eles, essas pessoas no passado, por meio de sinais, prodígios, faz milagres, e a destruição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, hoje tem pessoas dizendo, eu sou apóstolo. São realmente apóstolos? O que as pessoas dizem hoje, eu sou apóstolo, é bem diferente nesse sentido. Quando a pessoa hoje está dizendo, eu sou apóstolo, ele está dizendo, eu tenho a palavra final. Você não pode negociar comigo, porque sou apóstolo. Essas pessoas hoje têm isso. Que é diferente. O apóstolo Paulo tinha essa atitude? Não. Pessoas de Bereia, parabéns. Está querendo examinar o que eu falei. E Paulo também disse em Gálatas, esqueci aqui, sobre outro evangelho. Se eu ou anjo, ou dá outro evangelho, nem que eu preguei, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9, que fala sobre essa ideia. Se mesmo eu, apóstolo, dizer alguma coisa contra essa, anátema. Não é essa ideia de palavra final. Então o apóstolo Paulo declarou que ele não tinha a palavra final. O que ele exaltava era a Bíblia. Essa que é a autoridade final, não é a palavra porque sou apóstolo. A palavra final é o que está escrito aqui. Paulo já deu essa. Paulo dirige pessoas para a Bíblia com a autoridade final e não a palavra dele nesse sentido. Pergunta até agora.
Eles eram só conhecidos dos apóstolos. Eles tinham os fatos que eles já viram Jesus ressurreto depois dessa. Barnabé está dito para apóstolo. Paulo e Barnabé temos essa, que não são entre os 12. Se Júnias e Andrônico são apóstolos ou são conhecidos pelos apóstolos, é difícil a gramática pegar essa. Porque a Bíblia não fala que Deus deu as autoridades aos apóstolos, né? Todo aquele ensinamento específico para os apóstolos. Você vê que essas pessoas que eram livres, que estavam na igreja, eles não têm tanta especialidade que os apóstolos tiveram. Uma pessoa hoje não tem visto Jesus, pessoalmente, não tem prova que foi chamada pelo Espírito Santo, e não tem os mesmos sinais. Eles podem pensar que tem, mas não tem. Aí tem também assim, essa questão de que a palavra apóstolo ela significa somente enviado. Enviado. Alguém foi enviado. Então, quando fala sobre essas outras pessoas, talvez não tenha, com certeza não tenha um sentido específico quando fala, por exemplo, que Pedro é um dos 12 apóstolos, entendeu? Dentro do grupo dos 12 apóstolos. Então, se alguém estiver usando a palavra apóstolo simplesmente como alguém que foi enviado, o senhor já não é um apóstolo. Só que ele não está arrogando para ele o sentido do apostolado de Pedro e de João, entendeu? É só como enviado. Só dizendo que temos uma coisa específica, dizendo 12 apóstolos, 12 pedras na Nova Jerusalém, 12 tronos, é limitado para 12 para essa categoria dos 12. Mas temos algumas outras pessoas que Paulo disse, eu sou apóstolo. Paulo disse isso. Então, ele não é um dos 12. Temos Barnabé, que chama, eles são também com o sentido enviados. Mas Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, em várias cartas, Podemos traduzir essa para dizer Paulo enviado por Jesus. Podemos. Mas ele pensa que Deus me enviou. A questão é que hoje em dia, quem diz eu sou um apóstolo, não está pensando simplesmente nesse sentido de alguém, eu sou alguém enviado para pregar o evangelho para uma localidade. Ele está justamente querendo trazer para si uma autoridade superior ao dizer eu sou um apóstolo. E não é isso. E nem os 12 deu uma autoridade superior à Bíblia. O apóstolo. Pois é. Então, 12 só tem 12. Tinha outras pessoas enviadas com essa no Novo Testamento, mas não temos nesse sentido hoje, porque o alicerce foi feito. Quando é que pastores tomaram frente na igreja e não apóstolos? Quando essa transição passou? Resposta? Eu não sei. Eu não sei exatamente quando, mas podemos dizer, vamos olhar no progresso dessa. Os 12 apóstolos, em Atos capítulo 6, nós lemos sobre diáconos. Diáconos, eles escolheram pessoas para cuidar das viúvas. Depois nós não lemos sobre o desenvolvimento do papel de diácono. Lemos que aconteceu em Atos 6 e pula para Timóteo e Tito requerimentos para os diáconos, que parece que tinha um desenvolvimento, que os diáconos selecionados em Timóteo e Tito tinham função além de só cuidar de viúvas. Tinha requerimentos além de ser cheios do Espírito Santo. Um simples assim, né? Paulo dizendo a Tito, foi por esta causa que deixei você incrédulo, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse
presbíteros, conforme eu escrevi a você. Essa transição, será que pode ter sido depois que a igreja, que aquela cidade foi evangelizada, recebeu as boas novas, a igreja começou a se reunir, pronto, a partir daí é necessário colocar presbíteros, bispos. Pois bem, essa já é bem mais na frente do que os primeiros pastores. Tem os primeiros pastores antes disso. Se eu chegar aí. Vamos para Atos 11. Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Essa é a primeira menção de presbíteros. Ou pastores, Todos os 12 apóstolos são vivos. Porque você tem que pegar em capítulo 12 a morte de Tiago. Todos os 12 estão vivos. Então, nós não temos registro como, que por isso diz quando. Eu não sei exatamente quando foi essa transição, mas foi antes da morte dos apóstolos. Os apóstolos estão mandando ajuda e colocando nas mãos dos pastores uma oferta para os presbíteros daquela região cuidar. Vivos está gradualmente administrando igrejas locais e participando de funções em, por exemplo, administrar ofertas, no mínimo dessa. Tem pastores assim, O Tiago Albuquerque, ele botou essa frase aqui: haverá uma grande fome sobre a terra, vamos ajudar os irmãos de Jerusalém, mandando recursos. Entregue os presbíteros, eles saberão o que fazer. Essa ideia aqui, essa. Quando foi essa? Estamos mais ou menos no ano 40. Apenas 7 anos depois da morte de Cristo. Atos capítulo 11 está mais ou menos no ano 40. Então é cedo. Os apóstolos já funcionando com líderes de igreja, menos do que 7 anos, já tinha pastores em outros cantos, no ano 40, Então os presbíteros tomaram a frente da igreja bem no início, bem antes de esperar o último apóstolo morrer, como algumas pessoas dizem isso. Em Atos capítulo 15, nós temos o conselho. E quem está participando com essa? São pastores e apóstolos em conjunto. Nós temos muito o nome de Tiago, que não é Tiago o apóstolo, é Tiago um pastor, um líder na igreja. Não existe em Atos 15 uma ideia de hierarquia, os apóstolos mandando sobre os pastores, não, estão trabalhando juntos. Tomando decisão juntos. Não existe nenhuma ideia que um é superior do outro aqui. Pergunta? O Tiago Esse Tiago não é o apóstolo. O Tiago, o apóstolo, morreu em capítulo 12. Pergunta ou comentário até aqui? Só a diferença dos apóstolos e dos discípulos. Pois a palavra diz. Uns são escolhidos e outros são enviados. Ou é a mesma coisa que os apóstolos? Porque tem diferença dos apóstolos, os que eles escolheram. A palavra discípulo significa alguém que está seguindo. E antes de ser chamado, discípulo,
Discípulo é seguindo. Então, Jesus selecionou 12 discípulos, mas tinha outros discípulos, tinha muitos discípulos, pessoas seguindo Cristo, mas tinha só 12 que tornaram-se os 12 apóstolos. Então, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, são dois termos para dizer, referindo aos mesmos homens. Porque, na verdade, assim, né? Os 12 foram escolhidos por Deus, os apóstolos. Já esses discípulos, esses diáconos, para cuidar do povo, foi escolhido pelos apóstolos. Diácono já é outra coisa. Pronto, é isso que eu quero Todos os apóstolos, diáconos e 5.000 pessoas eram discípulos. No sentido que eles estavam seguindo Jesus. Discípulos de Jesus e cristão era quase a mesma ideia. Entendeu? Diretamente, Deus escolheu, e depois que Deus escolheu aqueles, diretamente também Deus usou, mas foram escolhidos pelos apóstolos. E também foi homens escolhendo pastores. Né? Pastores e diáconos, todos dois estão nessa categoria. Boa pergunta. Os diáconos foram escolhidos pela igreja. Pelos discípulos escolhendo entre si. Essa. Então eu quero olhar em 1 Timóteo 3, requerimentos ou qualificações de um pastor. E vamos terminar o nosso tempo com essa. Eu vou ler mesmo que vocês têm aí. Fiel é a palavra, 3:1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobre dar uma lista de qualificações. Temos nessa lista 15 ideias apresentadas. E então vamos só olhar no vocabulário, Deus escolheu, Deus quer essas coisas para presbíteros, bispos, pastores, todas essas. Mas Ele deseja isso para todos os homens da igreja também. A palavra episcopado é bispo. Os que formam episcopado tem a mesma coisa de pastores. Responsabilidade de pastorear o rebanho. Nós também temos em Tito 1, uma passagem paralela. Tito 1. Fique com o dedo lá em Timóteo, porque vou voltar para lá. Tito 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade construístes presbíteros, conforme te prescrevi. Ele começa a dar uma lista de requerimentos, coisas dessas. Versículo 7, porque é indispensável que o bispo, só destacando que versículo 5 usa a palavra presbítero e versículo 7 usa a palavra bispo, referindo a mesma coisa. Então, vamos olhar, voltando para 1 Timóteo 3. A primeira coisa, no versículo 2, é que ele seja irrepreensível. Está comigo? Irrepreensível. Essa palavra não significa ser perfeito. Irrepreensível significa, literalmente, falta guidão para pegar. Falta alguma coisa para pegar. Pessoas acusando. Ele é a pessoa boa com isso, mas ele nunca paga suas contas. Ele é a pessoa, mas ele sempre fica com raiva. Aquela coisa que está sempre, aquela mas. É coisa de não irrepreensível. Não significa que não existe uma acusação. Jesus foi acusado de várias coisas. Mas quando queria provar tal coisa, eles não tinham prova. Eles tinham que inventar mentiras perante Pilatos. Pilatos não tem razão para crucificar esse homem. Você tem muitas acusações, mas não nada de base com isso, Quando eu penso nessa palavra irrepreensível, eu penso muito em Daniel.
em Daniel. Vamos para Daniel capítulo 6. Mas fica com... Tem a ver com hipocrisia também. Com o quê? Hipocrisia, igual. Eu disse uma coisa lá e o outro estava sendo mais. Hipocrisia é uma outra ideia completa. Não ser hipócrita. A pessoa pode ser não ser hipócrita e não ser irrepreensível. É uma coisa diferente mesmo. Daniel 6 é uma história conhecida. Daniel na cova dos leões. Dário decidiu construir 120 sátrapas para que a administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto, relacionamento com a administração do reino para poder acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens precisam inventar uma lei para ver Daniel adorando para jogar ele no cova dos leões. Mas, é interessante, um político, ele tem nada para pegar ele, nenhuma mentira, nenhuma coisa debaixo da mesa, nenhuma suborno, nenhuma coisa dessa. Não, Daniel, fiel, irrepreensível. Nesse sentido, não acha nada contra ele. Jó. Satanás queria acusar. Deus, não. Está falso isso, né? Tem perguntas sobre irrepreensível? A segunda coisa é esposo de uma só mulher. A melhor maneira para dizer isso é homem de uma só mulher. Solteiro é desqualificado? Eu creio que não. Solteiro pode ser um presbítero, um bispo, se tem atitude saudável e ao respeito das mulheres. Não é necessário que ele seja casado para ser presbítero. Existem homens casados com uma só mulher, mas não são homens de uma só mulher. São casados com uma só mulher, mas tem amigas demais que não tem essa coisa, é? No Velho Testamento, os sacerdotes foram desqualificados, se casaram com divorciados, com certeza, é homem livre de complicações sexuais. Ele está de volta a uma só. Pergunta? Se, por exemplo, o presbítero acaba sendo, digamos que nem foi ele, mas ele foi traído, a mulher o deixou. Isso desqualifica? Se ele foi traído por sua esposa, existem outras coisas que aconteceram antes disso, que provavelmente cabe mais na categoria de não manejar bem a sua própria casa, que é outro requerimento aqui, é? Que alguma coisa incentivou ela para não... Geralmente já você tem uma ligação com essa. Outra pergunta? Boa pergunta essa. Vamos continuar então. Temperante. Essa significa esperto, vigilante, alerta. Essa palavra está usada em 1 Pedro para dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, está rodeando. Fique atento com isso. A pessoa temperante é uma pessoa que não está assustada com os ataques, está preparada, porque já está vigiando. A próxima coisa aqui é sóbrio. Essa literalmente significa a sua mente salva. Ou nossa ideia é não perder a sua cabeça. Não tem cabeça perdida.
pessoa controlada, pessoa que não vai explodir em qualquer coisa, temperante, sóbrio, não é? Próxima palavra é modesto. Literalmente é ordem ou arranjada, coisa assim. A mesma palavra é usada para a roupa da mulher, em capítulo 2, versículo 9. Que a roupa não é chamando atenção para o corpo, uma roupa modesta. Então, uma pessoa modesta não está agindo de forma que está sempre chamando atenção a si mesmo. Nós queremos chamar atenção a Deus e não a si mesmo. Não é egoísta. Querem que pessoas olhem para ele mesmo, nem por sua roupa, nem por comportamento, nem coisa dessa, nem seu falar, mas modesto nesse sentido. Tem perguntas? Estou passando só por um tipo de dicionário. Mas é importante entender os termos. Hospitaleiro. Literalmente é um amor fraternal para estrangeiros. Significa uma casa aberta, pronto para receber pessoas de fora. Providencia um lugar para dormir, uma refeição, copo de água. Hospitaleiro tem essa ideia aí. E o sétimo é apto para ensinar. Essa é com a capacidade de ensinar, de saber instruir, explicar, mostrar. Não é necessariamente que você tem que ter um diploma, tem que ser formado, mas pode transmitir com isso, Precisa, a menos, entender material antes de transmitir. Então, mesmo não tendo diploma, você tem que entender antes de transmitir a palavra de Deus, nessa ideia aqui. Em versículo 3, nós temos a frase, não dado ao vinho. Literalmente diz, não sentado ao lado do vinho. É um padrão alto para não ficar sempre com aquela saudade. Mas tem uso medicinal. Em 1 Timóteo 5, ele diz, o uso é para seu estômago. Então não é proibido total, mas não é uma coisa que está constante na sua vida. Número 9, não violento. Que literalmente não bate, não fere, não é espancador. Não é uma pessoa que está sempre atacando pessoas. Não quer ferir pessoas, nem fisicamente, nem com suas palavras. Essa pessoa não violento está também com sua língua. Pergunta aqui. Eu não tenho olhado, mas algumas tradições vão usar não cobiçoso de topa e ganância. Essa frase não se encontra na atualizada. Se encontra na revista, encontra em algumas tradições que tem essa frase além. Dos dois textos gregos não tem igual nessa coisa. Mas, não cobiçoso de topa e ganância, se encontra em Tito, tanto faz. Então, é um requerimento. Acontece em Timóteo de algumas tradições gregos e outros não. Aqui tem não avarento, não seria... Não avarento está incluída em não avarento. Quer dizer, não cobiçoso de topa e ganância, não avarento. Essa aqui só tem não avarento. Mas alguns têm essa frase acrescentada. Então, a palavra não avarento inclui também essa ideia dessa. Mas, literalmente, não desejando lucro sujo. Ganhar dinheiro não é seu alvo. Não é seu alvo principal. Você não está fazendo só ser motivado para ganhar. A avareza tem essa mesma ideia, mas essa aqui. Em capítulo 6, do mesmo Timóteo, fala mais sobre a avareza, sobre isso, coisa dessa, os perigos. Pergunta? Essa palavra irrepreensível é porque aqui fala de muitos detalhes, mas tem muitos outros princípios aqui, eles incluem tudo nessa irrepreensível. Exatamente. A maioria eles fazem com irrepreensível. A grande maioria, quase tudo.
Se eu posso lhe pegar em avareza, Bebedor de vinho, compra com vinho, coisa dessa, irrepreensível já é uma coisa que abrange. são coisas que acusam. Agora, em quais possíveis maneiras que estou acusado são aqui a lista. Exatamente isso. Irrepreensível já está no geral e agora nas específicas com isso. A 10ª coisa diz é codato. A ideia é manso ou calmo, moderado, não duro demais, nem sempre exigindo a letra, mas dando lugar para um erro, mas não para o pecado. Está colocado em contraste com o homem violento, mas codato, não violento, mas codato. O lado está sempre desejando uma acusa. Moderado, coisa dessa. A pessoa codata sabe confrontar sem atacar. Ele sabe confrontar sem atacar. Codato. 11. Inimigo de contendas. Literalmente significa não brigar. Ou pacífico. Não procuram contendas. Não contenciosos. Os fariseus, saduceus, sempre querem procurar uma contenda com Jesus, querendo botar uma coisa para falar. Procurando, E Jesus evitou. Cada vez. Ele não entrou em briga com eles. Ele evitou essa. O pastor não deve procurar contendas. O inimigo de contendas vai procurar manter paz entre os irmãos. Não vai ficar um lado provocando o outro lado. Pois ele passe por esses 11. Tem mais 4 aqui em Timóteo, que a próxima vez vamos olhar nessas 4 e também olhar em Tito. Então vou dividir aqui com essa. Só olhando que os padrões altos, nós devemos procurar homens com essas qualificações na sua igreja local, seu estilo de vida, sabendo que ninguém é perfeito. Um só ato de entrar numa contenda não significa que está desqualificado por sempre. Se que a pessoa é contenciosa sempre entra em contendas, é outra coisa. Mas só uma vez, ou de vez em quando, não é tão pacífica. De vez em quando, tem uma coisa que mostra ira, coisa dessa, não desqualifica total, Estamos olhando a sua vida. Pessoas vão dizer, não podemos ter presbíteros, porque ninguém é qualificado. Se é o caso, eu creio que é melhor não ter presbíteros do que ter pessoas desqualificadas sendo presbíteros. Participar. Como é que a pessoa pode viver essa vida santa? É para todos nós. Que Deus, esses padrões são para todos nós pensar. Não eu posso crescer nessas áreas, O Espírito Santo pode nos ajudar. O Espírito Santo nos capacita a ter essa vida. Enquanto a pessoa está submetendo o Espírito Santo. Por isso que até os diáconos tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na sua vida. A ordem é enchermos com o Espírito Santo para todos. A pessoa enchida com o Espírito Santo vai ter esse tipo de vida. Vai ser irrepreensível nessas áreas. Andando digno de nome cristão. Ele é um crente, mas todos nós devemos ser. Tira essa massa. Vamos crescer nisso, Nós estamos num processo de crescimento. Como foi dito, eu sou quase uma posição de uma pessoa enviada. Não sou apóstolo no sentido de sim, mas eu sou uma pessoa enviada que chegou para uma cidade para ajudar a plantação na igreja. E graças a Deus, Deus usou essa pessoa enviada e tem uma coisa acontecendo. E agora a igreja está andando de próprias pernas, o missionário está saindo. E é desejo meu, também é desejo de pastor Mateus, já falei com ele com isso, que essa igreja anda na direção de ter presbíteros, bispos, pastores, no sentido plural. Então, formalmente estamos procurando essa. Nós temos em nosso estatuto um presidente e vice-presidente que diz que devem ser presbíteros
E tem uma cláusula que diz que ausentes presbíteros podem funcionar. Atualmente, nosso presidente e vice-presidente são possíveis candidatos para ser presbíteros. Temos que pensar, avaliar esses homens conforme o que estamos lendo aqui, pensando, refletindo, mas já pensando nessa ideia de a Igreja Bíblica de Morada Nova ter um presbitério. Depois disso, podemos olhar diáconos e coisa dessa. Mas estamos fazendo essas escola bíblica dominical já, não só para aprender temas de dicionários, mas também para avaliar nosso meio, coisa dessa. Perguntas ou comentários? Com algumas dessas coisas é possível que pode ser desqualificado por um técnico. Tipo, liderar a sua família bem. Você está fazendo bem, mas houve uma complicação na sua família e você precisa sair. Mas por alguns anos, pode voltar. Alguma coisa assim. Algumas coisas não tanto. Tipo, coisas assim, divórcio. Geralmente vai desqualificar para sempre. Temos o sentido dessa é o que está presente na sua vida no tempo, né? Então, uma pessoa pode ser um presbítero por 10 anos e depois tornar-se desqualificado. Então, é tanto na seleção de presbíteros e também na confrontação de um pastor ou presbítero, agora pode mais não. Por quê? Porque desqualificou em ponto X. Essa parte de cuidar bem da sua casa, cabe à família também. É exatamente isso. Cuidar da sua casa refere de cuidar da família. Cuidar da família Não fala e ver princípios familiares também, né? E ver com a sua visão os princípios e seguir. A próxima semana, quando estamos tratando mesmo aquela frase, vamos falar mais Mas eu cuidar da sobre... minha família e não ter princípios familiares. Ensinado pelas escrituras. Eu não entendo a pergunta. Que adianta eu cuidar da minha família e dos meus filhos e abandonar os princípios da família que a Bíblia defende. Tá me entendendo? Porque tem muita gente que faz isso. Então tem que ter cuidado no geral. O cuidado da família é referido justamente ao cuidar dos princípios cristãos. Não é Princípios cuidar só cristãos. Isso. Está falando principalmente de esposa e filhos. E defender os princípios bíblicos. Da família. Nós vamos tratar mais dessa na próxima semana, realmente, sobre o que tem essa. Mas todas essas são, como destacou, a pessoa pode caminhar bem, depois tornar-se desqualificado, ou pode ser que antes era desqualificado, mas agora está qualificado. A questão do neófito, né? Recém-convertido, ele é desqualificado agora, mas lá na frente ele pode ser. Essa é mais fácil de entender. Neófito é uma palavra que significa que é pouco tempo, não tem experiência. Pois essa, uma vez corrigida, você tem experiência, que você não vai ter um presbítero, uma pessoa nova na fé. Se você é acusado lá na frente, é subir, né? Porque vai ter escândalo, vai ter problema, vai ter... Tem pergunta, Fran? Não sei se seria uma pergunta, mas recentemente eu vi uma história de um pastor e um filho se rebelou nele. Vai contar a palavra de Deus. E ele continuou sendo pastor. Agora, essa já entre muitas coisas, eu não sei se ele revelou depois que saiu de casa, enquanto estava em casa. Tem várias coisas que podem ter impacto nisto. Está entendendo? Se não está mais sobre a autoridade da família. Por exemplo, meu filho já saiu de casa há não sei quantos anos. A filha saiu de casa. Se um desses torna-se, depois dessa, jamais estão sobre a minha autoridade. Debaixo da minha autoridade, nós temos o princípio de Tito sobre os filhos crentes, coisas assim, que tem que ter comportamento. Eu acho que é melhor esperar a próxima semana.
Quando falamos sobre governar bem a sua própria casa, e Tito diz a frase que os seus filhos crentes andando em submissão, coisa dessa. Então, enquanto está debaixo da autoridade, um filho pode desqualificar o pai. Mas deveria a função do pastor, do presbítero, do diácono. Enquanto não está debaixo da autoridade, esse não desqualifica. E então tem algumas coisas sobre a própria conduta. Não, os filhos dos presbíteros e pastores não são perfeitos, não são anjos. Temos que lembrar disso. Pessoas colocam um padrão diferente para os filhos do pastor. Não. Todos os filhos precisam ter. Toda criança precisa ser criança ainda. Agora, a maneira de uma pessoa fora de controle já é outra coisa. Fora de controle, se o filho está controlando o seu pai, em vez de pai controlando o seu filho, você já tem essa, de manejar a sua própria casa. Outra pergunta? A pessoa pode até colocar ele para fora de casa, né? No caso, se não tiver acordo, o filho mudar, ou se converter, o pastor pode até colocar ele para fora de casa. Né? Pode. Depende da idade, várias coisas aí. Pode dar uma escolha. Se você quer tal vida, debaixo do meu teto não. Vamos orar então. Senhor Deus, agradeço-te, Senhor, pela maneira que o Senhor organizou a igreja local. Ajuda o Senhor com essa igreja local aqui, a Igreja Bíblica em Morada Nova, enquanto estamos buscando a liderança local, que o Senhor nos guia, Senhor. Guia os homens que o Senhor tem pensado, Senhor, sabendo que a Tua vontade estamos desejando. Oramos, Senhor, que todos nós podemos zelar para ser pessoas irrepreensíveis, que podemos ter pureza, que podemos ser pacificadores, que podemos ser hospitaleiros, que nós podemos, Senhor, ter essas qualidades em nossas vidas, para honrar Teu nome. Amém.